Agora vamos fazer a manga do vestido. Vamos iniciar com essa primeira parte, que é, a gente vai começar por aqui e vai terminar aqui. Vamos começar. Vamos iniciar com 17 correntes. Já fiz as minhas 17 correntinhas. E agora nós vamos fechar formando um círculo. Com cuidado para fechar do mesmo lado, para não inverter a posição da correntinha. E aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo, unindo a primeira e a última correntinha. Então, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar, que é o nosso primeiro ponto, nossa primeira corrente, primeira e última, porque juntamos. Vou fazer mais 3, completando então 4 pontos baixos aqui no início. 3 e o próximo vai ser o quatro pontos baixos. No próximo eu vou fazer um meio ponto alto. Meio ponto alto é um ponto alto pelo meio, ao meio. Então, em vez de fazer, para que ele não fique tão comprido, eu tiro todas as minhas laçadas de uma só vez. Ele é um ponto intermediário entre o ponto baixo e o ponto alto. E vou fazer 3 aumentos. Um aumento em cada das próximas 3 correntes. Então, faço um ponto alto, 3 aumentos com pontos altos. Então, fiz um ponto alto e outro ponto alto no mesmo ponto, na mesma corrente. Na próxima corrente, eu faço mais 2 pontos altos. E na próxima, mais 2 pontos altos. Na corrente seguinte, eu faço apenas um ponto alto. E na próxima, também somente um ponto alto. E agora vou repetir os 3 aumentos que fiz aqui. Então, na próxima corrente, eu faço 2 pontos altos. Na próxima correntinha, mais 2 pontos altos. E na próxima, porque são 3 aumentos, eu faço mais 2 pontos altos. Na corrente seguinte, eu faço um meio ponto alto. E aqui eu vou aproveitar nos próximos pontos para esconder o meu fio. Então, meio ponto alto, eu tiro as 3 laçadas de uma só vez. E agora vou esconder a pontinha do meu fio dentro desses próximos pontos. Então, agora me restam apenas 3 correntes. Eu vou fazer 3 pontos baixos. 2 e o último ponto baixo aqui na minha última correntinha
fazendo o terceiro ponto baixo e vou juntar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo onde iniciei. Um ponto baixíssimo. E a minha manga está ficando assim. Agora vamos para a segunda carreira da manga. Vamos fazer uma corrente e um ponto baixo no mesmo ponto. E agora vamos fazer mais 6 pontos baixos, um ponto baixo em cada ponto a seguir. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Com o primeiro que eu havia feito, então são 7 pontos baixos. Depois de feitos os 7 pontos baixos, eu vou fazer a laçada na minha agulha, vou pular um ponto e no próximo eu vou fazer um aumento com ponto alto, ou seja, 2 pontos altos no mesmo ponto. E vou fazer mais 7 aumentos. Então, nos próximos 7 pontos, vou fazer 2 pontos altos. Um ponto alto em cada, 2 pontos altos em cada ponto. Quarto aumento com 2 pontos altos. Quinto aumento, 2 pontos altos no próximo. O sexto aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto. Próximo aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto. Vou conferir se está correto, porque se eu tiver um erro aqui, a manga vai ficar deformada. Então, vamos conferir sempre. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, vou pular o próximo ponto. Então, vamos pular este ponto. E no próximo, vamos fazer um ponto baixo. Claro que pular esse ponto tem o objetivo de deixar essa manga um pouquinho para dentro, um pouquinho côncava. Então, vou continuar com ponto baixo até chegar ao final da carreira, onde eu vou fechar com ponto baixíssimo. E aqui eu vou ter, então, 6 pontos baixos. E agora, então, eu vou fechar com ponto baixíssimo no início, aqui no meu primeiro ponto baixo da carreira. Como o meu ponto é muito apertado e a agulha é grossa, vocês já devem ter observado que eu tenho bastante dificuldade. Agora vamos fazer a terceira carreira da manga. Uma corrente e um ponto baixo no mesmo pontinho. Vamos fazer aqui no início 7 pontos. Então, já tenho 1, 2, 7 pontos baixos. 3, 4,
5, 6, 7 pontos baixos. No próximo eu vou fazer um meio ponto alto, é só a metade, e fecho. E no centro, aqui nessa parte de cima, eu vou fazer 14 pontos altos. São 14 pontos altos, um em cada ponto. 13, 14 pontos altos. No próximo, meio ponto alto, um meio ponto alto. E termino então com 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e fecho com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo da carreira, terminando a terceira carreira. Veja que a nossa manguinha já está com uma forma completamente diferente. Incrível, não? Vamos então para a quarta carreira. Esta carreira nós vamos fazer bem devagar, porque ela é um pouquinho complicada, ela tem diversas reduções, então vamos fazer devagar. Vamos lá. Vamos começar com uma corrente e fazer um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Os próximos 2 pontos eu vou reduzir a um só, em ponto baixo, é uma redução em ponto baixo. Faço então só a metade do meu ponto, não fecho, vou para o outro ponto e puxo outra laçada. E agora sim eu vou fechar os 2 pontos de uma só vez. E aqui eu tenho agora, antes eu tinha 2, agora eu só tenho um ponto baixo. E agora vou fazer a mesma coisa, vou fazer mais uma redução em ponto baixo nos 2 próximos pontos. Vou fechar os 2 pontos juntos de uma só vez. Vou pular o próximo ponto e fazer um ponto alto no ponto seguinte. Então, fiz a minha laçada, pulo um e faço um ponto alto no próximo ponto. Agora eu vou fazer 8 reduções em ponto alto. Essa parte central vai ser toda reduzida. 16 pontos aqui no centro vão ser reduzidos a 8. Vamos então fazer. Nós vamos fazer os 2 pontos pela metade, 2 pontos altos pela metade. E vamos fechar os 2 pontos juntos de uma só vez. E repito, 2 pontos altos pela metade. E fecho juntos. E você vai fazer isso por 8 vezes seguida, com cuidado para não errar. Qualquer erro aqui você vai deixar a sua manga deformada. Então faça com cuidado, devagar. Não é difícil, apenas requer bastante atenção. Vá seguindo o que eu estou mostrando e você não vai errar de jeito nenhum. São 8 reduções em pontos altos aqui no centro.
Terminadas as 8 reduções, vamos fazer um ponto alto no próximo ponto. É o mesmo que fizemos do outro lado. Vamos pular um ponto e fazer uma redução em ponto baixo nos 2 pontos seguintes. Então, pulei um ponto, faço metade do ponto, a outra metade e tiro todas as laçadas de uma só vez. E repito outra redução em ponto baixo nos 2 últimos pontos. E finalmente, ponto baixíssimo para fechar a nossa carreira. E nossa manguinha está assim. Ela está quase pronta. A 5ª carreira. É bem simples, é uma carreira em ponto baixo. Então, vamos fazer aqui 15 pontos baixos. Até o final, 15 pontos baixos. Finalizando, então, a carreira em pontos baixos, fechando com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo da carreira. E a nossa manga está terminada. Como você pode ver, ela é toda feita com agulha grossa. Mas se você quiser, se ficar muito grande, provavelmente a minha ficará muito grande aqui para o bracinho da minha Barbie, vai ficar folgada. Então, geralmente eu uso uma agulha menor. Eu uso a agulha de 1,5 milímetros e ela fica bem melhor. Mas isso vai depender da tensão do seu ponto. Se ficar bom com a agulha de 1,75, você faz com essa. Se ficar muito grande e você já deve conhecer o seu ponto, então você usa uma agulha menor, uma mais fina. Então, essa manga, ela termina aqui. Essa é a manga original. Porém, eu decidi fazer um diferencial nessa manga, adicionando um elemento a mais. Vamos fazer 3 correntes. E agora vou fazer um ponto alto em cada ponto da carreira anterior. Então, vou fazer 14 pontos altos, fazendo uma manga um pouco mais comprida. E volto já para mostrar como ela vai ficar. E agora encerro com um ponto baixíssimo na terceira corrente das primeiras correntes que fiz. Então, como eu disse, é só um elemento que eu acrescentei aqui para ficar um pouquinho diferente. Mas você não tem que fazer essa parte, você faz se quiser. E se você optar por fazer a manguinha assim, então a diferença é que ela vai ficar com uma partezinha maior. Aqui na original ela faz apenas uma carreira de ponto baixo, e aqui eu fiz além da carreira de ponto baixo que fecha mais, eu fiz também uma carreira de ponto alto e ela ficou mais ajustadinha aqui. Agora vamos fazer a parte do ombro e em seguida vamos costurar a manga na blusa. Então eu já cortei o meu fio, já escondi também a pontinha do fio aqui no final da manga. E agora vamos fazer o ombro. Para fazer o ombro, nós vamos prender o nosso fio na parte de baixo
da manga, ou seja, na parte que vai ficar embaixo do braço. Essa é a parte de cima. Então, nós vamos prender o nosso fio aqui, onde nós já temos a junção de todas as carreiras que fizemos. Vamos prender aqui nas alças restantes da nossa primeira corrente, que foi a corrente inicial de 17 correntinhas. Já prendi a minha, vou trabalhar em pontos altos. Então, vou fazer três correntes e aqui na mesma alcinha onde eu fiz a minha primeira corrente e prendi meu fio, vou fazer um ponto alto. Nós vamos trabalhar essa carreira toda com aumento. Fiz então 2 pontos altos, vou fazer mais 4 vezes a mesma coisa, ou seja, nos próximos 4 pontos eu vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui eu faço um ponto alto e no mesmo lugar faço mais um ponto alto. No próximo, mais 2 pontos altos. Então, um ponto alto e no mesmo lugar um ponto alto. Mais uma vez, 2 pontos altos no próximo ponto. E faço mais um com 2 pontos altos no mesmo lugar. A partir daqui eu vou trabalhar 8 aumentos com pontos altos duplos. Então, eu faço 2 laçadas na agulha, venho aqui no meu próximo ponto, tiro 2 laçadas, mais 2 laçadas, fiquei com 2 laçadas na agulha e encerro meu ponto. Faço a mesma coisa, faço 2 laçadas na agulha e no mesmo lugar faço mais um ponto alto duplo, tirando as laçadas de 2 em 2. Vou fazer isso 8 vezes, então vou fazer 8 aumentos com pontos altos duplos aqui na parte de cima. Vou repetir mais uma vez para quem não tem o hábito de trabalhar com ponto alto duplo entender. 1, 2 laçadas na agulha. Faço, tiro 2, mais 2 e mais 2. 2 laçadas na agulha no mesmo lugar. Faço outro ponto alto duplo, tirando de 2 em 2 laçadas. Vou repetir isso mais 6 vezes e volto já. Pronto, fiz então os 8 aumentos com pontos altos duplos aqui na parte de cima do ombro. E agora vou fazer os aumentos com pontos altos somente. Então, faço um ponto alto no mesmo lugar, mais um ponto alto, e vou fazer isso nos próximos pontos. São no total 4 aumentos com pontos altos. Já fiz 2, venho para o terceiro, mais 2 pontos altos, e aqui o último, eu vou fazer mais 2 pontos altos. E aqui vou encerrar com um ponto baixíssimo na terceira corrente do início. Pronto, e aqui eu vou cortar o meu fio, deixando um pedaço de linha para fazer a costura na blusa. Está terminada a nossa manga. Agora é só costurar
na blusinha. Vamos fazer isso agora. Nós vamos pegar nossa blusinha e vamos contar daqui, começando aqui da borda, na direção do busto. Vamos contar 11 pontos baixos e vamos marcar este ponto com uma fitinha, com marcador, um alfinete, não importa. Porque aqui nós vamos costurar a nossa manga. Você já deixou um pedacinho do fio, se não tiver deixado, não tem problema. Você pode costurar com agulha ou com agulha de crochê, que é o que eu vou fazer aqui. Esse 11º ponto é o ponto de referência. Nós vamos costurar em 3 pontos. Nós vamos costurar a manga na blusa, pegando 3 pontos da manga e 3 pontos da blusa. Então, nós vamos começar no 9º, vamos costurar 9º, 10º e 11º ponto. Então, aqui eu estou no centro e eu posso já daqui, então, vou fazer a costura aqui. Como eu geralmente gosto de fazer a minha costura com a própria agulha de crochê, mas você não é obrigada a fazer assim. Você pode fazer com a agulha de costura normal. Então, vou fazer o que? Vou prender 3 pontos com ponto baixíssimo. Então, já prendi no primeiro. Agora, eu vou aqui para o segundo, meu segundo da manga, segundo da blusa, e faço outro ponto baixíssimo. E o terceiro da manga, aqui, com o terceiro da blusa. E fecho com ponto baixíssimo. Pronto, está presa a nossa blusinha. Então, o que eu fiz? Coloquei direito com direito, direito da blusa com direito da manga. Juntei e costurei pelo avesso. Quando você vira a costura aqui do lado direito, tá direitinho. Pronto, nós temos já a nossa blusinha pronta. Vou apenas tirar isso aqui. E agora eu vou esconder esse fio. Está pronta nossa blusinha, com as mangas já no pó.